por Covid. Tem menos um administrativo. E 2 ACS estão de férias. 3 ACES estavam no Lira, né? Agora estão em mutirão, então eles não estavam nessa foto. Aí também está faltando... a odontóloga também estava em atendimento. E daí são o resto da equipe. Pode. Aqui a ficha técnica da unidade, né? Do Kines. Pode passar. Ali só na ficha técnica o horário de funcionamento é convencional, das 7 às 11, das 13 às 17. Aqui um mapa da área de abrangência da unidade, foi atualizado em março. Pode passar. Aqui, de acordo com o IBGE, a gente tem 4 mil e poucas pessoas na população no IBGE, só que a estimativa aqui, 4.675 de acordo com o IBGE, mas cadastrado até o momento no ESUS a gente tem 3.296. Ali está aparecendo 70%, mas infelizmente não é real, porque a gente tem uma estimativa de 7.371 pessoas no território, então estão fazendo cadastramento ainda. Tivemos mudança de microárea, e daí os agentes estão fazendo cadastramento ainda. Pretendemos melhorar esses dados até dezembro, estão trabalhando para isso, mas a nossa estimativa real é de 7.300 pessoas. Então, a gente está praticamente na metade. Daí aqui a população, sim. Aí aqui, como estão vendo, a que mais predomina, população branca, em seguida parda, terceira preta, em quarta, população amarela. Aqui DIUs inserida a gente não tem. No ano passado, a gente até fez uma fala com a ginecologista do NASF, quando a gente fazer, mas é para esse ano. Só que esse ano, como está um ano atípico, a gente não conseguiu dar sequência nas ações que a gente pretendia fazer. Então, no momento, a gente não tem feito. Suturas realizadas, drenagem de abscesso, lavagem de ouvido. Lavagem de ouvido em 2019, me recordo de ter tido uma. Não tem muita procura na unidade. Não é que não é feita, porque não tem procura mesmo. Pode passar o próximo. Aí são os dados do CISREG. Esses dados são de 2020. Então, assim, dá para ver que janeiro, fevereiro e março tá assim, um número até bom, só que daí de abril até junho já o número já caiu, porque quando foi em abril fecharam todas as agendas, então parou os atendimentos, os exames, então por isso que está bem baixo, mas a gente tem bastante solicitações. Daí aqui do que mais chama atenção são os absenteísmos. A gente não tem tanto assim, que pergunta qual que é a estratégia que a gente faz. Desde o final do ano passado, a gente fizemos treinamento do CISREG, onde tem o regulador lá na unidade. Até junho só tínhamos um médico, mas mesmo assim a gente começou a fazer a regulação. A gente criou um grupo de WhatsApp, eu, o médico, o regulador, e mais uma administrativa que mensalmente, que cada mês ia trocando, para a gente poder fazer esse agendamento dentro daquelas especialidades que ele podia fazer. E aí encaminhava nesse grupo de WhatsApp, essa administrativa ficava responsável em avisar esse paciente por telefone. Caso não conseguia, a gente encaminhava para o agente comunitário daquela microárea e ele fazia um aviso. Se ele não conseguisse encontrar o paciente porque mudou de endereço, não pertence mais à área, pedia para retornar para mim, eu fazia o cancelamento para liberar a vaga no sistema. Aí depois da pandemia teve uma parada, aí depois de... a gente recebeu um documento falando que era para retornar a partir de agosto. Daí o nosso regulador ficou aproximadamente um mês afastado por conta do Covid. Ele aí voltou, aí a gente recebeu uma orientação que era para esperar um pouco, porque tinha muitas unidades que precisavam de capacitação dos reguladores. Aí era para ter voltado no início de outubro, até então não conseguimos voltar, porque eles falaram que era para poder aguardar liberar o acesso do médico. Desde então, estou aguardando. Já fiz tudo que tinha que ter feito, mandado documento. Eles falaram que ia entrar em contato com o médico para poder liberar esse acesso, só que até o momento não liberou ainda, então a gente está aguardando. Esperar liberar o acesso do regulador para ele continuar com as regulações. Pode passar. Aqui são o número de consultas mais solicitadas. Em primeiro lugar, a oftalmologia. E aqui os exames mais solicitados, em primeiro lugar, a fisioterapia. E aqui
Pode seguir, ser só para dados. Esses regras de odontologia é recente que está no CISREG, né? A maioria de todas as especialidades, porque antes era só no IJA, então a gente está ali no número zerado, mas é porque no CISREG mesmo, a odontologia entrou recente, logo em seguida veio a pandemia, então foi tudo suspenso. Então, por isso que esses números aparecem zerados. Aí tem a solicitante, que é a odontóloga, né? O coordenador, que sou eu, e o regulador, que é um médico da unidade, da equipe 176. Pode passar. Aqui também é a mesma situação. Aí, em torno, verifiquei com a odontóloga, porque ela acompanha os pacientes que ela encaminha para endodontia, periodontia e bucomaxilo. Aí, a gente teve um encaminhamento de bucomaxilo, aí em torno demorou uns 15 dias, entre a solicitação e o agendamento. Não sei se está retornando agora, mas achei até rápido. Agora, a endodontia está demorando, assim, em torno de 2 meses, raio-x, aqui, radiografia, 15 dias, e a pério também em torno de 2 meses, está demorando um pouco. Acredito por conta do retorno, né, que voltou em agosto. Deixa eu passar. Aqui o balanço da ouvidoria. Infelizmente, em 2019, tivemos muitas reclamações, que esse valor de 38, esse quantitativo de 38 ouvidorias, em torno de uns 95% eram reclamações. Aí já se percebe, não, vou falar, aí se percebe que no primeiro semestre de 2020, mesmo em meio à pandemia, caiu bastante esse número, já está 7. A gente tinha muitas reclamações, a gente conversei com o distrito, a gente procurou resolver esses problemas que estavam causando essas reclamações, e aí os dados dá para verificar que reduziu muito, embora a gente queria que fosse 0, mas infelizmente, só que daquelas 7 lá, 2 eram elogio, então a gente melhorou bastante, dá para melhorar mais. Aqui não, pode passar, que eu falei a maior parte da minha reclamação, pode passar. Reuniões de colegiado gestor, primeiro semestre de 2020 não houve, por conta da pandemia. Outro. As reuniões com a liderança, você vai falar? Que é do Conselho Local? Com relação às reuniões de liderança, que é a nossa reunião do Conselho Local de Saúde, nós vinhamos fazendo as reuniões mensalmente, né, uma reunião por mês, mas em decorrência do Covid, que foi justamente em março, mais ou menos abril, quando eu retornei de férias, a gente já parou as reuniões. Porém, a gente continua se comunicando, nós temos um grupo, e a maioria do pessoal que compõe, temos um grupo de WhatsApp, a maioria do pessoal que compõe o Conselho Gestor é tudo idoso. A maioria é idoso, gente que já é aposentado, que tem mais disponibilidade para comparecer às reuniões. E, em decorrência disso, a gente acabou, né, não se reunindo mais. Daí eu entrei de férias agora há pouco tempo, que a intenção é voltar para a gente, pelo menos, fazer a última fala no final do ano, mas, de qualquer forma, a gente sempre se comunica, todas as alterações, modificações, mudança na unidade, qualquer informação nova, chegada de médico, um exame, alguma coisa, a gente sempre compartilha ali no grupo, para estar dando informações, estar dando uma justificativa, estar dando uma devolutiva para esse conselho. Então, de certa forma, a despeito do que aconteceu por conta da pandemia, a gente tem se comunicado, né, e tem fluído a comunicação entre a gente e a comunidade, de certa forma. Só para completar, daí o coordenador do conselho local, eles participam do grupo da comunidade, aí todas as informações que a gente passa para o conselho por meio do WhatsApp, eles passam para a comunidade. Então, assim, quando a gente consegue ter uma fala mais ampla, no início da pandemia mesmo a gente fez essa fala, a gente percebeu que foi transmitida informação, porque a gente orientou os pacientes que só procurassem mesmo, principalmente os idosos, que tivessem alguma comorbidade, né, para evitar naquele momento, se não tivesse necessidade de procurar a unidade, para só isso estivesse precisando mesmo, ligasse antes para poder pedir uma orientação, e a gente percebeu que a fala estava chegando a fala até eles, porque diminuiu bastante. Agora está retornando aos poucos. Pode passar. Ações intersetoriais não teve, também por conta do Covid. Então, a gente... Vai falar? Pode? Boa tarde, meu nome é Narjara, eu sou enfermeira da equipe 176. Então, como vocês podem ver no slide, nós não tivemos ações intersetoriais em 2020, mas eu gostaria muito de comentar com vocês uma ação que nós tivemos no ano de 2019.
Foi uma ação idealizada pelo NASF, em parceria com a unidade, e também com a Gibiteca. Eu não sei se todos conhecem a Gibiteca, que é um projeto social voltado para o estímulo à leitura na população. Então, a Gibiteca é uma biblioteca especializada em gibis, mas eles têm diversos títulos lá também, desde literatura clássica até livros técnicos, então é aberta à comunidade. Então, lá nós realizamos durante o ano passado uma ação que se chamou Ciranda da Saúde. Como lá frequentam muitas crianças, né, no período da tarde, principalmente, até a Débora está aqui, do NASF, que nos apoia, ela, juntamente com a Fabiana, nutricionista, fizeram essa ação, que era voltada principalmente para a promoção da alimentação saudável e também para o resgate de brincadeiras tradicionais da infância. Então, tinha essa atividade recreativa, era uma vez por mês, né, Débora? Era quinzenalmente. Então, e nós tínhamos também a participação da dentista da unidade, ela fazia avaliação de saúde bucal. Então, foi uma ação bem interessante. Além disso, nós também temos uma participação na comunidade, em parceria com empresas privadas. Temos muitas empresas, grandes empresas no território, e nós realizamos ações nessas empresas, visando também a promoção da saúde do trabalhador, né, e prevenção de doenças. Pode passar. Aqui. Uhum. Bom, com relação ao perfil acadêmico, na unidade somos em 3 preceptores, eu, a outra enfermeira e o médico da minha equipe. Nós tivemos, né, nesse ano de 2020, 18 acadêmicos, eles são alunos de graduação dos cursos de medicina e de enfermagem. Do programa Médicos pelo Brasil, nós temos uma profissional, uma médica, que está integrando a equipe 204, recentemente. Reuniões de educação permanente, no ano de 2020 nós tivemos 2. Uma foi a capacitação voltada para biossegurança, né? Foi, não me recordo o mês. E tivemos também uma reunião, uma capacitação sobre SUS, num período em que nós tínhamos um elevado número de inconsistências, né, de cadastro. No ESUS nós fizemos uma ação voltada para diminuir essas inconsistências. E conseguimos. Pode passar. Bom, com relação aos óbitos maternos, fetais e infantis, óbitos maternos nós não temos registro, de 2017 para cá. Óbito fetal nós temos um em 2018, e infantil nós temos um em 2017 e um em 2020. Esses óbitos foram discutidos, né, no Comitê de Prevenção de Mortalidade, e também nas reuniões de equipe nós discutimos, e a partir daí nós tivemos algumas estratégias, nós estabelecemos algumas estratégias para o enfrentamento. Deixa eu respirar. Não, falo muito rápido, vou ter que respirar. Bom, ali no primeiro item, no primeiro tópico, a gente elencou a facilitação do acesso ao serviço. Aí já entrando ali no segundo, nos desdobramentos, com relação a essa facilitação, recentemente nós adotamos a abertura das agendas, porque há pouco tempo nós tínhamos uma agenda fragmentada, né, por grupos de condições de saúde, por faixa etária. Eu sei que isso é uma prática ainda bastante comum, e a gente sabe que não é o recomendado. Então, atualmente, nós trabalhamos com agenda sem restrição nenhuma, tanto para gestação, para Natal, atendimento de puericultura. Então, nós adotamos essa agenda. Outra estratégia de enfrentamento é a melhoria do monitoramento do pré-natal. Nós fizemos isso através da confecção de uma planilha online, que ela é compartilhada entre todos os profissionais da equipe, e isso favorece o monitoramento e a corresponsabilização também de todos os profissionais por esse monitoramento. Facilitou bastante o nosso trabalho e facilitou bastante a buscativa precoce, porque a gente consegue identificar rapidamente aquela gestante que está faltosa e já quase que de imediato a gente consegue fazer a buscativa. Pode passar. Bom, com relação ao PSE, nós temos no território uma escola, é uma escola estadual, e ainda que as escolas estaduais, né, a pactuação seja facultativa, como nós temos um relacionamento muito bom na escola e nós temos resultados bem positivos, né, nós sempre mantemos essa pactuação. Felizmente, esse ano a gente não conseguiu fazer planejamento, né,
em virtude da pandemia, todos sabem, mas é um programa que nós acreditamos muito no potencial dele. Vamos manter. Aí o programa controle de tabagismo a gente não tem implantado na unidade. Oi? Não, a gente não tem farmacêutico. Aí a gente não tem implantado o programa de tabagismo na unidade. Quer falar? E também, ao que me recordo, como fico muito ali no acolhimento, ali com atendimento com o pessoal, eu praticamente não tenho demanda desse público. E se eu me recordo, eu tive uma demanda, um paciente que me procurou para a questão do tabagismo, e eu lembro que encaminhei para a unidade de saúde, acho que Santa Carmélia, que era a Ilma que estava iniciando o grupo. Daí eu encaminhei esse paciente, né, fiz todas as orientações, encaminhei e ele estava frequentando. Mas, assim, na unidade mesmo, praticamente eu não tenho. O que me recordo apenas de um. Daí a gente nem teve iniciativa de implantar também, porque a gente está com um déficit de RH menos 2 técnicos. Como a Narjara disse, a gente recebeu a médica da segunda equipe agora, só em junho, que desde a criação da segunda equipe, que foi em fevereiro do ano passado, a gente teve uma médica na segunda equipe por 2 meses, aí a médica ela exonerou e recebemos agora, depois de um ano e 2 meses, como receber outra médica. Então, assim, agora que a gente está reorganizando tudo, melhorando as ações, aí o Covid dá uma segurada, que nem tudo você pode fazer, mas a gente pretende ver isso mais para frente, né? Se dá para implantar. Como a Laude disse, não tem muita demanda, mas a gente fazer uma busca ativa, informar mais a população sobre o serviço que tem, e se tiver uma procura boa, a gente pode implantar sim. Atividades físicas a gente não tem, assim, para a população. Agora, em outubro, né, Débora, a gente iniciou, na verdade, o NASF, a Débora, educadora do NASF, e a nutricionista, iniciou um grupo para o servidor saudável. Quer falar um pouco sobre isso, Débora? Uhum. Acho que iniciou dia 13, parece, de outubro, né? Uhum. 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 Então, a gente tem a oportunidade agora de trabalhar com o servidor. E não conseguia, porque esse horário, então eu estava com um grupo de idosos, serviços, de atividade física do usuário, né? E agora, nesse momento, a gente está trabalhando bastante com o grupo dos servidores. Queria só fazer um comentário. A gente não tem um grupo de atividade física da unidade, mas a gente até já discutiu isso, né? Como a Débora tem grupos muito fortes ali na vizinhança, no São Benedito e na USF Vila Corumbá, então esses nossos pacientes acabam sendo direcionados para um desses grupos que nossa região fica bem ali no meio, né? Entre eles. Então, agora, recentemente, né, houve a instalação de uma academia ao ar livre no nosso território, e nós já conversamos sobre, quem sabe, a possibilidade de nós utilizarmos e criarmos um grupo ali no nosso território também, né, quando for possível retomarmos tudo isso daí. Essa academia ao ar livre que a Narjara está dizendo é na Gibiteca, que foi instalada. Pode passar. A ginástica laboral, que na servidor saudável, que a Débora e a Fabiana estão fazendo, né, que iniciaram em outubro. Eles são servidores, em média,
uns 10, 12, nem todos podem participar, porque no horário de atendimento, então é meio complicado, mas os que podem vão lá e estão gostando muito, estão achando bem bacana essa iniciativa. Práticas integrativas e complementares 2020 não tivemos nada. Aí aqui são os números do atendimento, né? Enfermeiro, 104, 2019. Primeiro semestre, 60. Aí aqui domiciliar. Acho que esse não precisa falar. Quer falar um pouco sobre a parte do teste rápido? Acho que não precisa, né? Aí do sífilis, a gente teve caso notificado um em 2019 e um em 2020. Aí tratamento 100%. Sífilis congênita não temos, graças a Deus. Aí ele atrás passou tuberculose, 2020 a gente não teve nenhum caso, não tivemos sintomático em 2020, em 2019 tivemos 2 casos, aí foi ele completou, né, o tratamento, o outro ele abandonou, porque é morador de rua, então tem muita dificuldade de fazer essa busca, esse acompanhamento, ele iniciava, mas parava, e ele sempre estava mudando de endereço, então até da equipe da Narjara, então ela tinha essa dificuldade. Nós tínhamos o apoio do consultório na rua, inclusive. Mas mesmo com o apoio do consultório na rua, não conseguiu completar esse tratamento, porque o paciente ele vivia migrando mudando de residência frequentemente, então não teve como completar esse. Deixa eu passar. Hanseníase não temos nenhum caso na unidade, assim, no nosso território. Aqui é a foto da equipe 176, 204. Mapa da equipe 176, da equipe 204. Aí aqui a composição da equipe 176, os profissionais, da equipe 204. Aí, como eu já tinha dito antes, a nossa população, a que predomina é a branca, 925 pessoas. Em segundo lugar, a parda. Em terceiro lugar, a preta. Aí, aqui, número de crianças de 0 a 1 ano, 15 cadastrada. População acompanhada, 15, 100%. Número de crianças de 1 a 2 anos, isso é da equipe 176, 24 e 24 acompanhadas. Esses são os dados que tem no ESUS, são cadastradas e acompanhadas. Gestante, 11 cadastradas e 11 acompanhadas. Da equipe 176. Pode passar. Da perfil da população. Ah, tá. Número de adolescentes, 10 a 19 anos. Da equipe 176 tem 210. Número de pessoas com 60 anos ou mais, 223. Número de pessoas com deficiência, 20. Aí são diversas deficiências, física, intelectual. E aí pessoas com menos de 60 anos temos 1.298. Isso são os dados que estão cadastrados no ESUS. Não são necessariamente somente essas pessoas, temos mais para ser cadastrado ainda. Pessoas com 60 anos ou mais, a gente tem uma porcentagem de 14,66. Pode passar. Da equipe 204, de 10 a 19 anos tem 213, de 60 anos ou mais 334, número de pessoas com deficiência 29, pessoas com menos de 60 anos a gente não tem acamado, nem restrito ao domicílio, pessoas com 60 anos ou mais a gente tem 4. Náudia. Aqui do Bolsa Família, no primeiro, nós cumprimos a meta em 2019, e nesse primeiro semestre agora de 2020, ficamos 78, né? Não chegamos a cumprir da equipe 176, tá? Por conta de vários fatores, entre eles a gente já sabe, o Covid foi um, mas nós adotamos na unidade o seguinte critério: a gente não esperava sair a vigência do Bolsa Família. A gente tem uma planilha lá que a gente alimenta, assim, a população chega e a gente já pergunta ou aborda se recebe o Bolsa Família, daí a gente já faz o peso, medida daquelas crianças, né, da mãe, da gestante, do que for, daí a gente já anota ali, na hora que sai a vigência a gente já lança
no sistema, já alimenta o sistema. Mas como há muita migração de paciente de um lado para o outro, muita mudança de endereço, às vezes a gente não consegue fechar redondo, mas geralmente a gente faz esse acompanhamento bem mais de perto, tá? Passa a meta, né? A gente geralmente passa a meta, mas por conta do Covid esse ano a gente acabou não se atentando desse detalhe e também não, né? O povo não estava indo mesmo na unidade, estava indo mesmo que realmente precisava e necessitava. Por conta disso, a gente acabou não fechando. Esses são os dados da equipe 176, né? O número de famílias acompanhadas no Bolsa Família, 85%, de 0 a 6 anos, 85%, e primeiro semestre, 14,81%, né? 204, 203, 273, né? Famílias cadastradas no Bolsa, Total. né? Total 273, tá? Gente, só corrigindo. Da equipe 204, não é 273 pessoas cadastradas, é beneficiários. Ali eu que equivoquei com o dado. Esse dado, ele é o dado total de beneficiários cadastrados do Bolsa Família na unidade. Da equipe 204, a gente tem 78 cadastrados. Só que os dados ainda não estão 100%, ainda tem muitas pessoas para cadastrar. Porque tivemos mudança de microárea, então os acessos estão fazendo o cadastro. Mas aquele dado lá está errado, é 273 total da unidade. Da equipe 204, é 78 pessoas que no momento estão cadastradas. Exatamente. Aqui situação, né, pacientes com doenças crônicas, hipertensos, 140, a gente tem cadastrado, população total 260, cadastrado 110, percentual 78%, acompanhados 96%. Percentual de acompanhamentos 87%, diabéticos da equipe 176, a gente tem 60 cadastrados, só que a gente tem 78, ainda falta cadastrar esses que estão faltando, cadastrado 41. Então, acompanhados 39, 95%. Número de diabéticos com resultado de hemoglobina, a gente não tem esse dado disponível. Aqui também é a mesma situação da 204, também não está 100% cadastrado, de 160 hipertensos, 168 hipertensos, a gente tem cadastrado 160, dá um percentual de 95, acompanhado 101, 63% de acompanhamento. Aí, de uma população de 304 hipertensos, então, a gente está ali com um percentual de 53, está baixo, mas por conta mesmo da pandemia, então esses dados estão meio assim defasados, mas são a população que mais busca a unidade. Só que nesse período de pandemia, a gente até adotou uma iniciativa, assim, agora quando iniciou a pandemia, que a gente tinha um grupo muito bacana de hiperdia, que ia em torno de 30, 35 pacientes, hipertenso e diabético, toda semana na unidade, e a gente acabava, porque assim, se a gente fala que vai fazer uma ação, é difícil trazer esse paciente para a unidade. Então, a gente acabou condicionando, assim, a renovação de receita, mas a estratificação de risco, para o médico, na época, só estava conhecer esse paciente e saber da necessidade desse retorno dele, se era para 3 meses, 6 meses ou 1 mês. Aí, a gente tinha um grupo muito bacana, só que tivemos que parar em abril, até março a gente fizemos até na segunda quinzena, depois da segunda quinzena já suspendemos. Aí, a gente tem na unidade... pediu, né, orientou os pacientes, por meio dos ACS e dos familiares que iam lá, para a gente poder, para eles deixarem receita, quando era só para renovação de receita, deixar lá, daí depois vir retirar a receita uns 2 dias. Claro que se tivesse vencido a receita, era feita naquele mesmo período, naquele momento de entregar para o familiar. E daí da saúde mental, a gente estava tendo muita procura por renovação de receita, que embora esses pacientes eles fazem acompanhamento no CAPS, que são considerados pacientes graves, mas a renovação de receita é feita na unidade, então a gente estava tendo muita procura, reclamações por parte dos pacientes, que eles esperavam acabar os medicamentos, para vir na unidade fazer renovação de receita, e nem sempre o médico estava naquele momento lá. Às vezes era um dia que ele estava na visita domiciliar, ou estava de atestado, ou de férias, e eles não entendem, né, que já chegam já em surto, e a gente então criou o grupo de saúde mental, a gente estava fazendo quinzenal, aí nesse espaço, tanto do hiperdia quanto do grupo de saúde mental, a gente não era apenas uma renovação de receita, como eu disse, era feita a estratificação de risco,
e a gente sempre fazia uma palestra assim, voltada à promoção da saúde, promoção e prevenção à saúde, onde participavam as enfermeiras, acadêmicos de medicina, de enfermagem, sempre que possível, em um profissional do NASCE também, fazer uma falar sobre, dar alguma palestra sobre promoção da saúde, que estão suspensos no momento por conta disso. Daí da saúde mental também a gente tem essa adoção de renovação de receita para esse paciente que precisa somente renovar a receita. O paciente que precisa de um atendimento médico para outra finalidade, a gente agenda consulta. A gente prioriza sempre os pacientes hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças e os pacientes de saúde mental, que mesmo que estejam em acompanhamento, às vezes precisam para uma outra... tem outras queixas, né, por outros motivos, precisa de um atendimento médico, de uma consulta clínica, a gente agenda. Pode passar. Aí, número de gestantes com pré-natal encerrado da equipe 176, 7. Número de gestantes com pré-natal encerrado com menos de 20 anos. A gestante tem menos de 20 anos, 2. Aí, a proporção de gestante com 6 ou mais consultas, gente, 70%. De pré-natal iniciado até a 12ª semana, 99%, porque assim as pacientes geralmente do nosso território procuram a unidade para fazer o teste rápido de gravidez, e aí já descobre ali o teste rápido, se for positivo, já inicia já o pré-natal. Então, assim, é bem rápido, não demora muito não. Até a gente nunca teve, assim, pelo menos nos últimos tempos, não tivemos casos, né, de gestante que tivesse mais de 3, 12 semanas, que tivesse procurado a unidade. Então, assim, já suspeitou da gravidez, faz o teste e inicia o pré-natal. Pode passar. Aí, só aqui, nesse número de gestantes em acompanhamento de alto risco, tanto de uma equipe quanto de outra, a gente tinha um caso. Aí, da equipe 176, o médico encaminhou, que ele pergunta se foi encaminhado para o especialidade, encaminhou, só que aí devolveram para a unidade nossa, para a unidade de novo, porque a paciente ela era obesa, então podia continuar o acompanhamento da gestação na unidade mesmo, tinha necessidade de um especialista. Pode passar. Aqui a composição do grupo NASF, da equipe NASF. Aí, recentemente, a gente perdeu o pediatra, né, que mudou de cidade, infelizmente. Está fazendo muita falta, mas ele ficou até o final de agora, né, de novembro. Aí, a partir do mês que vem, dezembro, a gente, por enquanto, estamos sem pediatra. Aí, os demais continuam. Ficamos um bom tempo sem fonoaudióloga, também, que a outra fonoaudióloga mudou de cidade. Recentemente, recebemos a Priscila, muito bacana, e a Priscila tem atendido em período integral, como vai ver mais lá na frente. Semana mesmo, ela está o dia todo lá, período matutino e vespertino. Aí aqui, como eu já havia falado, daí, na quarta-feira, a gente tem um servidor saudável, conduzido pela Débora e a Fabiana. E aí a equipe a agenda do NASCE não coloquei aqui. Segunda-feira, nutricionista. Quarta-feira temos a GO, ginecologista. E sexta, período integral, temos a fonoaudióloga. Como retornou agora, então a gente está aos poucos, né? Recebemos agora o cronograma do mês. Isso aqui são os dados de 2019 e 2020. Então, ali a gente viu que 2019, o que está cadastrado no ESUS, é o número, esses dados foi tirado do intranet, porque a gente começou esse SUSPEC em março, e logo em seguida veio a pandemia, então os dados caíram bastante, os números caíram muito por conta disso, porque os serviços foram suspensos, né? Então a gente teve uma queda boa. Mas em 2019 tivemos ali 15 consultas registradas no sistema de enfermagem, gestante. Agora, em primeiro semestre de 2020, já melhoramos, fomos para 49, mesmo com pandemia. Então, assim, é um dado que é bem interessante, que já melhorou bastante, que antes estava baixo. Eu acredito que por falta de cadastro mesmo, não por falta de atendimento, mas a gente vê que os cadastros estão sendo cadastrados, digitados esse atendimento. Esse número de 15 pessoas aí não é um número real. Com certeza teve muito mais, só que, infelizmente, não foi digitado. Só que agora, nesse ano, a gente iniciou o PEC, graças a Deus, todos os profissionais estão muito felizes com a implantação do PEC, porque é um sistema único para alimentação de dados. Então, a gente vê que melhorou bastante.
Saúde do idoso, 2019, a gente, atendimento pela enfermagem, 202, primeiro semestre, 399. Esse dado, os 202, é do segundo semestre de 2019, não é do ano todo. Então, assim, não é somente 202 pessoas foram atendidas. E esse primeiro semestre de 2020. Aí a consulta de enfermagem pertence diabético. Aí segundo semestre de 2019, 18. E segundo, 54. A gente já viu que melhorou bastante, por conta das digitações mesmo, não por conta de atendimento, que atendimento tem, só não tinha mesmo essa digitação no ESUS. Agora, com a implantação do ESUS-PEC, todas as digitações estão no ESUS, então, são os dados mais reais. 2019, IJA. Aí, esses dados eu tirei era IJA, aí tirei no intranet. Aí, assim, tinha o IJA, né, tinha o que digitar no ESUS, mas a gente... Os dados, sim, era ESUS e IJA, mas não tinha, a gente percebia, assim, essa dificuldade de digitação no ESUS. Digitava no IJA e, às vezes, muitas vezes, não estava no ESUS. Agora, com a implantação do ESUS-PEC, tudo que se faz digita no ESUS. Não tem mais esses dois sistemas para alimentar. Os profissionais gostaram muito dessa mudança e a gente percebe pelos números que melhorou bastante. Que saúde da criança, consulta de enfermagem, voltando de novo à questão da digitação no ESUS. Ali tem apenas 2, é um dado que a gente sabe que não é real, de 0 a 1 ano. Primeiro semestre de 2020, 15 crianças, então a gente vê que é uma discrepância muito grande, então acredito que seja mesmo por conta da digitação, e isso, graças a Deus, já não temos mais esse problema, que todos os profissionais têm a responsabilidade, sabe, que precisam fazer essa digitação para mostrar os dados que a unidade faz, porque não adianta atender e não ter de onde tirar esses dados, é como se não tivesse feito. Então, para o Ministério da Saúde que conta os dados que estão cadastrados aqui. Pode passar. Consulta farmacêutica, como eu já disse, não temos farmacêutico, só uma dispensadora de medicamentos. Saúde na hora, a gente não se aplica para a gente. Mas aqui eu coloquei aqui os dados, porque aqui não discrimina se é saúde na hora. Aí do médico, agendados por período, ele agendava 10, isso até março, porque em abril a gente suspendeu as agendas, foi só demanda espontânea mesmo. E aí tinha uma média de 2 a 4 demanda espontânea, tanto no período de matutino quanto vespertino. Aí por isso que ali aparece ali, abril, maio, junho. Abril, na verdade, a gente suspendeu a agenda, em maio a gente retornou com a agenda mínima de 40%, 4 pacientes agendados, justamente para atender esse paciente que eles precisam marcar uma consulta, né? Não é urgente, porque temos a classificação de risco, tanto para o sintomático respiratório, quanto para o não sintomático. Então, aqueles pacientes que não têm urgência de ser atendido naquele momento, a gente usa essas vagas e agenda uma consulta médica para a solicitação de exames e encaminhamentos que forem necessários. Pode passar. Aí da cirurgiã dentista, ela tem um número muito bom de atendimento. Isso, né, agora a gente está suspensa ainda a agenda, mas por período ela atendia 5 pacientes. Quando faltava paciente, ela complementava, então ela sempre atendia em torno de 5, 6 pacientes por período. Então, até um dia, a supervisora do distrito falou, nossa, o atendimento dela é muito bom. Eu falei, sim, porque quando falta paciente dos agendados, ela complementa a agenda. Então, em média, dá 5, 6 por período. Pode passar. Oi? Ah, sim. Dos tratamentos completados dela de janeiro, teve 45 tratamentos completados. Esses 45, então ela tem lá, se ela teve acho que 200 atendimentos, 208 atendimentos, 45 completados, ainda mais que 26%, que é o que é preconizado, né? Que esteja feito no mês. Então, ela sempre passa além da meta, porque ela dá prioridade para atender o paciente de primeiro atendimento, completar aquele tratamento. Então, a gente tem 3 vagas de primeiro atendimento e 2 para retorno. A essas retorno, ela tem esse controle para priorizar esse paciente que tem
muitos procedimentos para fazer, para não ficar tanto tempo. Porque o que a gente percebe é que, às vezes, se você vai numa unidade de saúde, se você começou o tratamento hoje, tem vários procedimentos para fazer. E você tem um retorno daqui 15 dias, um mês, o paciente não volta. Acabou perdendo o paciente. Isso, você quanto mais, nem na época eu conversei com ela, eram 3 para primeiro atendimento e 2 para retorno. Eu falei, não. O retorno, a senhora tem que ter um controle, porque para a senhora poder saber a necessidade desse paciente, quantos procedimentos precisa fazer. Então, quanto antes terminar esse tratamento desse paciente, finalizar esse, para continuar com o outro, né, melhor, vai conseguir completar o tratamento, senão se perde esse paciente. E está dando muito certo, tanto é que a gente sempre passa da meta. Atendimentos, você é do quê? De enfermeira? Aí, agendamentos da enfermagem, em média 4 por período, porque a enfermagem... 5 minutos? Porque a enfermagem, como você sabe, tem vários serviços dentro da unidade, não é só atendimento preventivo, exames, entre outros serviços. Então, em média, 4 por período, agendamentos. Pode pular, horário estendido não aplica para a gente. Aqui o número de testes rápidos realizado, de janeiro a junho. Positivo, HIV, só tivemos 1 em junho. Pode passar. Os demais foram todos negativos. Aí, número de gestante com 6 ou mais consulta, de janeiro a junho. Pode passar. Esses dados são das duas equipes. Previne Brasil, a Silvana preencheu. Indicadores Previne Brasil. Avaliação do quadrimestre. Pode passar. Aqui a equipe de saúde bucal, doutora Ana Paula e Orminda. Como eu já disse, o nome delas. Ações de saúde bucal não teve esse ano, 2020, mas 2019, como a Narjara citou, a doutora fazia essas ações na Gibiteca com a Débora, e com a Fabiana, também tinha participação do PSE, e todo mês de novembro, né, tem a ação da prevenção do câncer bucal. Esse mês ela já fez, então a gente não tem todas as ações que nem gestante não teve por conta da pandemia. Aqui é um percentual de extrações diárias, né? 8%. Então, a gente até que uma taxa razoável para um atendimento de 180, isso em 2019. Aí a gente tirou mais ou menos em média, 8% ao mês. E aqui a foto da equipe, como eu mostrei no início. Estava faltando alguns ali, mas a maioria estão aqui. E é isso, gente. O que eu penso, sim, que esse seminário é interessante. Eu sempre gostei dos indicadores, de preencher as planilhas dos indicadores, porque você vê ali onde que os resultados estão bons, onde que não estão, precisam melhorar. Aí a gente conversa com a equipe, fala, a gente precisa melhorar isso aqui, não está bom. E isso que está bom, vamos continuar dessa forma. Então, é isso. Eu acho que é bom para a gente refletir e ver os pontos positivos, continuar trabalhando dessa forma, e os negativos a gente trabalhar em cima para superar eles. E é isso. Obrigada.